Boa tarde, o meu nome é Juliana e vou dar-vos a conhecer alguns aspectos sobre o isotonitazeno. Na década de 50, tentativas de desenvolver analgésicos opioides melhores e mais seguros levou à descoberta dos compostos 2-benzilo-benzimidazólicos, como o isotonitazeno, o etonitazeno, o metonitazeno e o clonitazeno, que têm uma potência analgésica muito superior à da morfina. No entanto, devido aos seus efeitos laterais e potencial de dependência, estes compostos eram frequentemente abandonados antes de chegarem à fase dos ensaios clínicos. O isotonitazeno ressurgiu como uma NSP em 2019 e é vendido sob a forma de pó, pulverizador nasal ou então comprimido, tanto online como no mercado dos opioides ilícitos. As principais vias de administração do isotonitazeno descritas são intravenosa, sublingual, intranasal ou vaping. A análise de amostras biológicas pós-mortem mostrou que o isotonitazeno sofre desalquilação N-O, originando metabolitos na urina, como o N-desetil-isotonitazeno e o N-desetil-O-desalquil-isotonitazeno, que podem ser usados como biomarcadores para detectar o seu consumo. O metabolito 5-amino-isotonitazeno, que resulta da redução do grupo nitro, foi detectado na maioria das amostras sanguíneas, mas sempre em simultâneo com o isotonitazeno. A redistribuição pós-mortem do isotonitazeno parece convergir para os pulmões, cérebro, coração, baço e ainda o fluido pericárdico. A concentração mais baixa verificou-se no fígado, o que pode significar que o isotonitazeno é rapidamente metabolizado neste órgão. Em estudos que avaliaram a ativação dos receptores MOP através da sua interação com a proteína beta-arrestina 2, o isotonitazeno evidenciou uma elevada potência, que foi 2 vezes superior à do fentanil, e uma elevada eficácia. Pensa-se que o isotonitazeno é rapidamente absorvido e que atravessa facilmente a barreira hematoencefálica devido à sua lipofilia. A identificação e quantificação do isotonitazeno em amostras biológicas é possível recorrendo à cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa em tandem. As concentrações sanguíneas descritas encontram-se na ordem dos nanogramas por mililitro, o que destaca a necessidade de sensibilidade analítica aumentada ao testar para o isotonitazeno. O efeito agudo mais grave associado ao consumo de opioides é a depressão respiratória dose-dependente, na qual a overdose pode ser fatal. Para o isotonitazeno, o risco de isto acontecer é superior se este for vendido como outra entidade ou então administrado juntamente com outros depressores do sistema nervoso central. Presume-se que o isotonitazeno possa provocar bradicardia, hipotermia, obstipação, miose, tonturas, sonolência, confusão mental, descoordenação, euforia ou sedação, tal como acontece com os seus homólogos etonitazeno e metonitazeno. A naloxona demonstrou bloquear a ativação dos receptores MOP pelo isotonitazeno, podendo funcionar como um antídoto em caso de envenenamento por esta NSP. O isotonitazeno foi frequentemente encontrado em simultâneo com benzodiazepinas e outros opioides, e se o isotonitazeno não for pesquisado, mortes por overdose deste opioide poderão ser mal categorizadas. Antecedentes de consumo de drogas, especialmente heroína, e sinais de administração intravenosa como track marks e feridas por punção eram achados comuns. Ainda se encontraram sinais de edema pulmonar e ou cerebral, confirmando a overdose por opioides. Novamente, supõe-se que o isotonitazeno tenha potencial para dependência, como os outros opioides analgésicos. O surgimento do isotonitazeno veio acentuar a urgência de reformas das políticas relativas ao consumo de drogas, visto estas mostrarem-se altamente ineficazes na redução de danos, ao resultarem na produção de novas substâncias, por vezes ainda mais perigosas. Existem poucos estudos sobre o isotonitazeno, desde os seus utilizadores e padrões de uso até às suas manifestações agudas e crónicas, potencial de dependência e interação com outras substâncias, são vários os aspectos que merecem ser aprofundados. Adicionalmente, seria essencial conseguir a confirmação analítica do consumo de isotonitazeno com base em amostras sanguíneas onde apenas os seus metabolitos estão presentes e não o próprio isotonitazeno. A tradução clínica das concentrações pós-mortem muito elevadas do isotonitazeno no fluido pericárdico também devem ser igualmente investigadas. Por fim, é de realçar a importância do doseamento laboratorial do isotonitazeno em caso de suspeita de consumo de opioides. E é tudo. Obrigada.